Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Contratação de Roger Guedes no Flamengo agrada a BAP e tem definição. Ele chegaria para o lugar de Gabigol e Felipe Luiz já aprovou a sua contratação. José Boto é aguardado no Flamengo e tem muitos contatos para fechar negócios no Brasil. Flamengo Sub-16 perde e fica com o vice-campeonato da Adidas Cup 2024. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão, queridão. Olá você, muito boa tarde. Uma pena, não foi dessa vez. Nessa segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo perdeu por 3-1 para o Arsenal da Inglaterra na final da terceira edição da Adidas Cup Sub-16 e assim os crias do Ninho ficaram com o vice-campeonato da competição de base. Já nos segundos iniciais, quem quase saiu na frente foi o próprio Arsenal, em boa jogada pela lateral direita. No entanto, a resposta do Flamengo aconteceu logo na sequência. Aos 2 minutos, Rian Roberto puxou para a esquerda e soltou uma bomba de fora da área, acertando o ângulo e marcando um golaço. Quando o primeiro tempo se encaminhava para terminar, com a vitória do Flamengo, aos 17 minutos, o Arsenal chegou ao empate, após boa troca de passes no time inglês. Sampan cruzou e na área e Frohog testou sozinho na cara do goleiro para fazer o gol de empate, sem chances para o goleiro Werneck. No segundo tempo, aos 17 minutos, o Arsenal virou o placar, após boa jogada de Lewis John, que tocou para Bailey Joseph finalizar e contar com o desvio do zagueiro do Flamengo, Pedro Pinho. Estava decretado 2-1 no placar. Atrás do placar, o Flamengo até buscou novamente o empate, mas viu o Rachi aumentar a vantagem aos 21 minutos. 3-1, placar final da decisão da Adidas Cup Sub-16. Apesar de ter ficado com o vice, o Flamengo tem 2 títulos da Adidas Cup Sub-16 em 2023. Venceu o São Paulo por 2-0 na final do torneio internacional, com gols de Joshua e Douglas Telles. Já em 2022, na primeira edição da competição, os garotos do Ninho derrotaram por 2-1 o Santos Laguna do México com 2 gols do Lohan. Essa nova gestão ainda não tomou posse. Na quarta-feira será a sua diplomação e no dia 1º de janeiro de 2025, eles assumem de vez o comando do clube pelos próximos 3 anos, 2025 a 2027, mas estão já trabalhando forte com o objetivo de profissionalizar o Flamengo e elevar o nível técnico do time, e com isso alguns nomes vêm sendo especulados para reforçar o elenco. Dessa forma, o nome de um velho conhecido da nação voltou à tona nos bastidores. Trata-se do Lucas Paquetá, atualmente no West Ham da Inglaterra e que teve o seu retorno especulado na última janela. A gestão comandada pelo BAP não desistiu da contratação do profissional e vem colocando as portas abertas para buscar o retorno do jogador para o Ninho do Urubu na próxima janela de transferências. O presidente está disposto a negociar com o West Ham para conseguir contratar o jogador, principalmente pela importância que pode ter para o elenco em uma posição tão carente. E, como já foi dito, ele pediu ao clube inglês que seja negociado com o Flamengo, onde quer jogar na próxima temporada. E a novela Pulgar tem novo capítulo, porque ele tomou uma decisão que surpreendeu a todos na Gávea, ao recusar uma oferta milionária de 4 milhões de dólares, 24,1 milhões de reais na cotação atual, por uma temporada na Arábia Saudita para ficar no Flamengo. O portal RTI Esportes apurou que o chileno foi procurado pelo Neon Esportes Clube da 2ª divisão, considerado o novo rico da Arábia Saudita, que propôs a ele um contrato de 3 anos com salário mensal de 330 mil dólares, 2 milhões e 200 mil reais por mês. Inicialmente, o chileno, que jogou no Bolonha da Itália, na Fiorentina da Itália e no Galatasaray da Turquia, demonstrou grande interesse na proposta e até iniciou conversas com os árabes, mas acabou voltando atrás devido a problemas familiares em Santiago, no Chile. A principal razão pela recusa é o desejo dele se manter perto da sua irmã Paola, que foi diagnosticada com um quadro severo de depressão.
Pessoas próximas ao jogador afirmam que esse foi o motivo dele não ir para a Arábia Saudita. O volante tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e o clube ofereceu para ele uma renovação até 2028. Mas, segundo fontes de bastidores, ele deseja mesmo ser negociado nessa janela de janeiro. A Universidade do Chile cogita tê-lo por um empréstimo, o que não agrada à direção do Flamengo, que aguarda a chegada do José Botto para definir de uma vez por todas a situação do volante, que tem um alto prestígio com o Filipe Luís, que há bem pouco tempo atrás, em uma de suas entrevistas coletivas, disse que o Pulgar é um volante a nível Barcelona. O Flamengo vai receber o zagueiro Pablo de volta depois de um empréstimo ao Botafogo, que não quis exercer a sua opção de compra. O jogador não está nos planos do Filipe Luís para essa próxima temporada. O Pablo, ele tem mais um ano de contrato com o Flamengo e, por isso, duas opções vão ser discutidas no começo da temporada. A primeira seria uma rescisão amigável de contrato e a segunda seria um novo empréstimo do jogador. Pablo, de 33 anos, disputou apenas uma partida pelo Botafogo, ficando em campo apenas 28 minutos, mas se integrou ao elenco e venceu a Libertadores e o Brasileiro de 2025. O jogador sofreu diversas lesões musculares e, por isso, teve poucas oportunidades com o técnico Arthur Jorge. O Flamengo já recebeu propostas e, em conjunto com o staff do jogador, avalia o melhor destino para ele, que chegou ao Flamengo em 2022. Ano em que ele mais jogou pelo clube, com 47 partidas realizadas. E com a camisa rubro-negra, ele venceu uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. E, por isso, ele é considerado um jogador pé quente. Em entrevista ao portal GE, o auxiliar técnico do Chaves de Portugal, Blessing Lumueno, afirmou que o José Botto tem um contato muito forte com o mercado brasileiro e conseguiu contratar muitos talentos aqui no Brasil. Acredito que dessa rede de contatos possa ter surgido a relação com a nova diretoria do Flamengo. Ele não vai ficar surpreso com nada. A forma como a torcida e o ambiente em torno do futebol gira, porque ele é um especialista nesse mercado brasileiro. O José Botto sempre apostou no mercado brasileiro. É um apreciador de talentos e sempre apostou no mercado. Acredita que é onde estão os melhores talentos do futebol. Não vai mudar toda a concepção do clube, mas vai apostar no talento desenvolvido dentro do clube e, eventualmente, dentro do Brasil, argumentou o Blessing Lumueno. Aspas, aposta no desenvolvimento das comissões técnicas das categorias de base para que os jogadores consigam, sem perder aquilo que os tornam diferentes, rapidamente chegarem à equipe principal. Ele valoriza demais as categorias de base e como fazia muito bem lá no Benfica de Portugal. O Botto vai ter uma prioridade nesse início de trabalho, melhorar os departamentos de scout e análise. E vai querer a categoria de base trabalhando em conjunto com o time profissional. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse nosso programa para mais 4 pessoas. E aí a gente vai ficar muito bonito na foto. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado! O atacante Roger Guedes é um dos nomes que agradam ao novo presidente BAP para substituir o Gabigol na equipe do Flamengo. Os contatos do Flamengo estão em andamento com a equipe do Al Rayyan do Catar, por uma contratação em definitivo do jogador. O nome do atleta segue quente nos bastidores do Mengão. No entanto, a decisão da sua contratação não vai passar apenas pelo presidente, porque vai ser preciso também o aval do novo vice-presidente de futebol do clube, o José Botto, como também do técnico Filipe Luís. As características do Roger Guedes agradam ao grupo que vai comandar o Mengão nos próximos 3 anos, mas a equipe vai poder buscar um perfil diferente,
que se encaixe melhor no estilo desejado pelo técnico. Por sua vez, o Boto só vai chegar ao Rio de Janeiro depois do Natal, mas já iniciou à distância os seus estudos, contatos e participação no planejamento da equipe para 2025. Roger Guedes não está descartado, mas a ideia é de que outros nomes sejam apresentados e debatidos pela nova diretoria. E por falar em outros nomes, novos reforços são analisados e o Felipe Luiz participa diretamente desse planejamento. A torcida rubro-negra já sabe que não vai ter grandes contratações por conta dos recursos escassos na próxima janela, 20 milhões de euros é o máximo. E por isso, os dirigentes vão apostar muito em oportunidades de mercado. Quem agrada bastante a comissão técnica do Flamengo é o centroavante Alejandro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro dessa temporada. O jogador é tido como um atleta que pode se encaixar perfeitamente no estilo de jogo do Flamengo. Goleador voltou ao Red Bull Bragantino, mas o Massa Bruta não deve permanecer com ele e aguarda uma proposta. Assim, o Flamengo entende que pode ser uma boa investir na sua contratação. O Alejandro foi revelado pelo Atlético Mineiro, começou fazendo muitos gols por lá e logo chamou a atenção do mercado. Na época, o Bragantino estava investindo pesado em contratações e tirou ele do Galo. Vale destacar que o Alejandro tem 24 anos, faz 25 em janeiro, tem 1,80 m de altura, é um centroavante destro que também pode jogar de segundo atacante. Chegou ao Vitória da Bahia, emprestado pelo RB Bragantino em janeiro de 2024 e tem contrato por lá até 31/12/2026, com o Bragantino. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 4 milhões de euros. E ele é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, empresário com bom relacionamento na diretoria do Flamengo. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Alejandro no Flamengo, no lugar do Gabigol? Você acha uma boa? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa, para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você, isso é muito importante. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!